Fala galera, estamos aqui de novo para falar para você desse vídeo, que é um vídeo que nós postaremos todas as semanas para explicar um pouco mais sobre o estudo da semana para você. Então, por favor, assista até o final, porque ele é uma ferramenta para te ajudar aí a dar a sua célula nessa semana, tá certo? E o estudo dessa semana está lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 29, e fala sobre Davi, quando ele tentou, né, e ele fez os seus planos de construir, né, uma casa para Deus, só que, porém, Deus ele não quis que Davi construísse a casa, até por conta que as suas mãos estavam sujas de sangue, e esses planos, né, o plano para a construção desse templo, né, dessa casa para Deus, ficou para Salomão. E aí, o estudo dessa semana, eu queria que você levasse a sua célula a entender qual é a nossa reação, né, e quais são as nossas atitudes quando nós recebemos um não de Deus. Porque você imagina, Davi tinha um sonho, um plano de fazer algo para o Deus que ele amava, né, e que ele adorava. E logo quando ele tem esse projeto, ele tem todos os planos, projetos em suas mãos e ele é impedido de fazer. Pelo contrário, Deus ele fala, não será você que fará o templo, e sim seu filho Salomão. E aí, nós dividimos aí em três pontos, né, para ajudar você aí a meditar nesse texto. Então, o primeiro é saber ouvir o não de Deus. Então, você vai levar a sua célula lá, eu coloquei lá 1 Crônicas 28, 2, e eu coloquei duas perguntas aqui, olha aqui. Você já teve alguma experiência em que o não de Deus trouxe algum benefício para a sua vida? Porque, na verdade, o esperar no Senhor, na verdade, o não de Deus, às vezes, ele pode trazer tantas coisas boas para nós. Por exemplo, quantos de nós já não tivemos relacionamentos que, quando nós terminamos o relacionamento, nós ficamos chateados e nós ficamos tristes, né? E depois de 2, 3 anos, você é abençoado com outro relacionamento e você vê que Deus ele foi bom com você e foi importante você, às vezes, receber o não de alguém. Por exemplo, eu, quando eu era adolescente, eu recebia não da minha mãe e do meu pai e eu não sabia lidar com os nãos. Porém, hoje, já adulto, né, com 30 anos, quase chegando aos 30 anos aí, não vai dar risada pelos meus cabelos brancos, porém, hoje eu entendo os nãos da minha mãe. E no mundo espiritual é assim também. Nós precisamos compreender que Deus tem planos maiores para nós. E quando Ele diz não, é porque Ele já sonhou algo ainda maior para você. Então você precisa levar a sua célula a entender isso, né, de tentar reagir de uma forma positiva diante dos nãos de Deus. O outro ponto também que Davi mostrou aqui, uma das suas atitudes, além de saber lidar com o não de Deus, é saber esperar o tempo de Deus. Por quê? Não seria Davi que iria construir o templo, e sim o seu filho. Quanto tempo demoraria para esse templo ser construído ou começar a ser construído? Davi já tinha todas as suas plantas, todos os seus projetos prontos, e ele teve que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, os planos de Deus, eles não andam de acordo com o nosso tempo. Deus ele tem o seu tempo kairós, né, o tempo de Deus, e ele não anda conforme o nosso tempo. Eu costumo dizer, né, e até o Alisson que colocou isso na pregação, que nós às vezes tratamos Deus como a central do iFood, que a gente entra, acessa o nosso aplicativo e escolhe lá a nossa opção do cardápio, e já coloca ali 40, 50 minutos, está em casa o nosso produto pronto, da forma que nós pedimos, e Deus não funciona dessa forma. Deus tem a forma certa de trabalhar, Deus tem o tempo certo de trabalhar, né? E nós precisamos esperar no tempo de Deus. E o terceiro também é sobre não desanimar, porque não é fácil você lidar com o não de Deus. Eu estou falando um estudo para você aqui, mas eu já tive muitas dificuldades e até hoje de saber lidar com os nãos de Deus e também de saber esperar, porque não é fácil, né? A Bíblia diz que não vai ser fácil para nós, porém, nós não podemos desanimar, né? Davi não desanimou e, pelo contrário, ele começou a se planejar para que seu filho pudesse ter o caminho facilitado para poder fazer para construir o templo, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, porque quem desanima é quem não confia em Deus, porque às vezes nós desanimamos porque nós não entendemos e nós não compreendemos que o amanhã pertence ao Senhor e Ele sempre tem o melhor para nós. Davi, ele soube confiar em Deus e por isso não cirou, pelo contrário, ele começou a se projetar e a planejar para abençoar o seu filho, né, para construir o templo.
Então é isso que eu coloquei aqui 2 perguntas, né? Compartilhe por que devemos confiar no Senhor. Eu coloquei é importante você ler, né? Leia Números 33, aí 23, versículo 19. É importante você ler para que você possa responder essa pergunta da importância de confiar no Senhor. E o que deve nos motivar e não desanimar. Porém, quando eu olho para a história bíblica, eu vejo que Deus tinha tantos planos para Abraão, para Isaac e a Jacó. Esse ano eu estou fazendo a leitura bíblica, até comentei no estudo da semana passada, que no estudo é a leitura anual da Bíblia. E quando eu estou relendo alguns personagens como Abraão, Isaac e Jacó, eu consigo compreender que as promessas de Deus, elas demoraram a se cumprir, porém elas se cumpriram porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus, ele tem promessa para você e ele vai cumprir, mas no tempo certo, na maneira correta, tá certo? Então é importante para esse estudo você ler aí o capítulo 28 e o capítulo 29 de 1 Crônicas, para que você possa entender e compreender um pouco mais dessa história, tá certo? Deus abençoe você, né, e assista aí nos próximos vídeos também. Motive a sua célula a estar participando dos nossos Culto Up toda semana às 20 horas. E Deus abençoe. Valeu!